Antes de passar a pergunta aos senhores jornalistas, uma coisa tem que ficar bem clara. Quando alguns órgãos de imprensa me acusaram ontem de interferência na Petrobras. Interferência existia sim, num passado bem próximo, onde alguns partidos políticos indicavam diretores da Petrobras. E nós tivemos pela frente um dos maiores brutais comprovações de corrupção em nosso Brasil, conhecido como Petrolão. Em nosso governo, isso não existe. No passado, as estatais davam prejuízos anuais de dezenas de bilhões de reais. Hoje, nós damos lucro de dezenas de bilhões de reais. A nossa política, sim, é de não interferir. Tanto é que o ministro das Minas e Energia, juntamente com o senhor ministro da Economia, indicou o senhor Castelo Branco à Petrobras e ele teve liberdade para escolher os seus diretores. Ontem, na cidade de Cascavel, eu fui bem claro, quando estava presente o senhor Lune Silva, nosso general de Exército, que é presidente da IPUB binacional, um dos presidentes da IPUB binacional. No passado, praticamente, quase nada de lucro tinha lá. E o que se investia era muito em questões sociais, muito pouco em obras outras que são de competência também da empresa. O ano passado, a Itaipu Binacional Brasil investiu 2,5 bilhões no Centro-Oeste Paranaense. Entre outras obras, a construção de 2 pontes com o Paraguai. O alongamento da pista de Foz do Iguaçu, que a partir de março, abril, deve estar conclusa, se Deus quiser, iremos lá, onde poderemos, então, receber voos internacionais. Isso é tratar com seriedade as estatais, também sem aceitar apadrinhamentos políticos para diretorias. Esse é o nosso compromisso lá atrás. Antes mesmo de eu ser um pré-candidato, sonhava, se um dia chegar lá, não é fazer diferente, é fazer o certo. Estamos fazendo o certo. Peço paciência ao povo, que problemas temos. Não é apenas o combustível, onde muitos reclamam, também reclamam de preço de mantimentos, como, por exemplo, o arroz e óleo de soja. Mas estamos passando ainda por uma pandemia. Sempre disse, como foi dito aqui por outro ministro, que lá atrás eu dizia que tínhamos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade, mas de forma simultânea. Em parte, estamos pagando o preço da política do fique em casa pelo fique em casa. Não queremos criticar ninguém. Já disse que se alguns erraram, foi na intenção de ajudar. O nosso governo evitou, com projetos e com propostas, algumas vindo do parlamento, como o senador Jorginho de Santa Catarina, a questão do Pronamp. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define esta questão é o nosso ministro da Economia, que carinhosamente eu chamo de Posto Ipiranga. Bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. O nosso compromisso é de fazermos a nossa política econômica fluir, como as propostas encaminhadas para o Parlamento, onde alguns, por maldade, criticaram por serem 35 propostas, como dizendo que um governo que tem 35 prioridades não tem nenhuma. Essas mesmas pessoas que falam isso e agem dessa maneira, em especial nos grandes órgãos de comunicação, não ajudam o Brasil. Se tem 35, porque o represamento era grande. E o parlamento, obviamente, como cada presidente, é aquele que conduz a pauta dentro da Câmara e do Senado, eles podem ir escolhendo qual proposta coloca na frente. Todas elas são bem-vindas. Estamos atrasados nesse quesito. Não existe entre nós protagonismo para sermos o autor desta ou daquela proposta.
nós gostaríamos sim de ver as propostas votadas, algumas até sendo rejeitadas. Faz parte do jogo democrático.